Então, só a partir da década de 60, né, com essa revolução sexual, a criação da pílula anticoncepcional, que a gente começou a tirar do sexo todo o peso da procriação e a gente pode começar então a transar realmente por puro prazer, né? Sem essa noia de que talvez a gente fosse gerar uma vida. Então, agora a gente pode casar por amor e transar por prazer. E isso começou há 50 anos, né? Então não é à toa que isso, somado a todas as outras revoluções que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos, como a terceira onda do feminismo, o avanço das tecnologias, né, o nosso contato com cada vez mais pessoas, está trazendo uma demanda para os nossos relacionamentos amorosos que é muito grande. Tipo, há pouco tempo atrás, tanto fazia se você amava o seu parceiro ou não. Você era casado com ele, pronto. Você era casado com ela e pronto. Então agora a gente quer uma coisa do relacionamento amoroso que é muito grande. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta liberdade antes na história humana como a gente está tendo agora. De tipo, tá tudo bem até divorciar. A gente sabe que divorciar é um peso, mas a gente sabe que a gente pode. Algumas décadas atrás era tipo um absurdo, você não faria isso, né? E não estou dizendo que é fácil divorciar, né? É claro, todo mundo sabe até hoje o quanto que a gente tem sim o script para ser vivido da sociedade. Só que a gente pode, e antes não podia. Então, é legal a gente ter esse contexto, assim, que às vezes as confusões que a gente vive são porque a gente faz parte de uma época também, né? E também fazer uma análise dessa época muitas vezes ajuda a gente a analisar as confusões que a gente vive. Porque às vezes a gente acha que a gente está assim, é, crise de ansiedade. Meu Deus, eu tô tendo crise de ansiedade, então tem alguma coisa errada comigo. Sou eu que não tô conseguindo operar. Mas peraí, o que está acontecendo no mundo, né? A gente está num contexto que está propício a mais pessoas terem crise de ansiedade. Então é sempre importante a gente estar aberto para fazer essa análise, assim, o que está acontecendo comigo é algo tão específico assim, ou eu estou num contexto propício para que isso esteja acontecendo? E essa confusão que muitas pessoas vivem hoje nos relacionamentos amorosos é justamente porque a gente tem abertura para viver essa confusão, né? Então, vamos pensar assim: o que é uma história de amor moderna? Você vai lá e conhece a pessoa. Aí se apaixona pela pessoa. E é aquela delícia da paixão, né? Nossa Senhora, você sente energia, né? Você quer sair com a pessoa, você tá naquele mistério, você quer conhecer a pessoa, você quer que a pessoa te conheça, de repente você sente uma disposição absurda de contar sobre como foi o seu dia, sobre histórias da sua vida, né? Você quer se apresentar para aquela pessoa, você quer levar aquela pessoa para conhecer lugares que são especiais para você. Então vem essa vivacidade, né, do início da paixão. E aí, conforme você vai tendo vontade de ficar com essa pessoa, você quer formar um vínculo com essa pessoa, vocês começam a fazer alguns pactos de segurança. Então, no momento da paixão, o outro era total um mistério para você. E o mistério tem muito a ver com a coisa da atração. Só que o mistério ele não combina muito com a conexão, com a segurança. Então, a partir do momento que você quer construir uma coisa sólida com essa pessoa, você começa a querer fazer pactos de construção, de conexão, de confiança, né? Então, quando você está apaixonado pela pessoa, vocês não têm um compromisso, você não sabe se a pessoa vai querer sair com você no fim de semana ou não, e fica aquela coisa, aquela, né? Quando você tá namorando, tipo, é claro que você vai sair comigo, né? Você não vai, né? Tipo, você fica uma coisa assim, seus planos vão estar claros para mim, né? Eu vou saber de tudo que tá acontecendo com você. E a gente vai, então, para construir essa segurança no relacionamento, a gente naturalmente vai cedendo de algumas coisas que são da nossa individualidade para construir esse pacto com a pessoa. E tudo bem também, por um tempo isso é muito gostoso. Você fala, nossa, que gostoso que é essa segurança também, né?
que gostoso que é ter esse pacto de confiança e navegar por essa tranquilidade, viver um amor seguro, é também muito bom. Tem casais que não chegam nesse lugar e é um desespero na vida da pessoa, né? Nunca chegar nesse lugar de confiança. Mas aí também, e aí tem casais que chegam no lugar de confiança e tá ótimo, e passa a vida inteira bem e sabe que para ter esse rito de segurança e de confiança você tem que abrir mão de um monte de coisa mesmo, e tá tudo bem se a gente transar menos, tá tudo bem se não tiver paixão mais, tá tudo certo, gente. Eu tô vivendo um amor maduro, um casamento, tá tudo bem. Tem casais que ficam assim e que tá tudo bem, então ótimo. Não é para ficar caçando pelo em ovo. Se você funciona bem dessa maneira, seu parceiro, parceira funciona bem dessa maneira, beleza, fica aí. Mas o que acontece é que tem muita gente que passa um tempo e depois começa a falar assim, nossa, que tédio. Nossa, eu não tô me sentindo mais viva nesse relacionamento. Parece que eu me perdi, parece que eu me fundi no outro, parece que eu não faço mais as coisas que eu tenho vontade. Deixei de fazer um monte de coisa que eu gostava de fazer. E aí cai nesse lugar ruim de tipo, a gente não transa mais, como é que eu reanimo isso, né? E aí o trabalho desse terapeuta é muito para quem tá nesse lugar, né? Para pensar o que é esse lugar, o que a gente pode fazer a partir desse lugar, né? E aí, o primeiro pequeno passo, assim, que é uma coisa que eu até já tinha falado lá no vídeo do lançamento, é quando a gente começa a cair nesse lugar, é porque a gente acha que a gente já sabe tudo sobre o parceiro ou parceira. A gente cai num tédio porque a gente fala assim, tudo é tão previsível. Você já criou um rótulo, assim, já cristalizou o seu parceiro, já cristalizou você mesmo numa visão do o que é que vocês são. Ah, ele não gosta de viajar. Ela não gosta de sair para dançar. Ele não gosta de nada. Nossa, qualquer comida diferente ele não gosta. E aí a gente vai se cristalizando nessas coisas assim, né? E vai achando que a vida é previsível. E esse já é o pior erro que a gente pode cometer, porque a natureza da vida é que ela é impermanente. Então, que tudo está mudando o tempo todo. Então, que também, quando a gente começa a olhar para o nosso relacionamento como uma coisa tediosa, que não muda nunca, é também uma inabilidade nossa de conseguir olhar o que está mudando e ter espaço para o que está mudando, né? Aquela coisa de, você não é mais a pessoa com quem eu me casei, né? A pessoa está casada há 20 anos. Puta merda, ainda bem que não, né? Imagina se a pessoa fosse sempre aquela pessoa de 24 anos, né? Tá com 44 agora, tá com 60 anos, acho que a pessoa não ia mudar. Só o fato da gente estar envelhecendo faz com que a gente o tempo todo tem que olhar para a gente e perceber, quem é que eu estou me tornando agora, né? E ser esse processo de transformação ao lado de alguém é difícil, é desafiador, é lindo, porque você tem que se conhecer e comunicar quem se está se tornando, com espaço para ver quem a outra pessoa está se tornando também. Então, ela fala basicamente isso, assim, não cristaliza, porque não raro você acha que a pessoa não gosta de viajar, a pessoa termina com você, ela começa a viajar horrores. Você acha que a pessoa não gosta de nenhuma comida diferente, ela termina com você, ela começa a postar foto de restaurante tailandês que ela tá indo, sabe? Gente, é incrível como isso acontece. Talvez vocês já tenham pensado, terminou com alguém achando que a pessoa era tal coisa e de repente a pessoa está sendo aquilo que você achava que ela não era, sabe? Ou não era. Então, como que a gente cria um espaço assim para que a gente possa mudar e para que o outro também possa mudar? Que é olhar assim para você e falar, quem será que você vai ser daqui a 5 anos? Eu tenho curiosidade de acompanhar você pela sua vida, né? Então, a gente abrir espaço para essa transformação ser possível. Que isso é uma mudança de olhar, né? Que ela começa sugerindo. E aí, tem outras coisas que ela fala no livro que são muito legais, assim, né? Essa coisa de conseguir sustentar dentro de uma relação
esse paradoxo de autonomia, eu quero ter a minha liberdade, versus eu também quero me sentir segura dentro dessa relação. E ela fala assim, que a gente acha que a vida sexual de um casal é a metáfora é o espelho de como esse casal se relaciona. Então, assim, nossa, esse casal é super legal, eles são super respeitosos um com o outro, eles estão sempre conversando sobre o casal, eles são fofos, você olha para eles, eles são fofos. Você pensa, nossa, deve ir bem a vida sexual deles, né? E por outro lado, você pensa assim, nossa, esse casal só briga, deve estar horrível a vida sexual deles. Não é uma coisa assim, tão previsível. Tem casal que tá super fofo e a vida sexual não tá indo bem. E tem casal que tá só briga e a vida sexual é ótima, né? Então, a Esther Perel, ela fala uma frase bem legal, e eu vou ler em alguns momentos, algumas partes do livro, umas frases daqui, que é: a sexualidade é mais que uma metáfora da relação. A sexualidade é independente, como se fosse uma narrativa paralela da relação. E essa frase é importante, que eu vou retomar para ela depois, da importância da gente perceber a sexualidade como uma narrativa separada, porque depois eu vou falar quando a gente leva nosso posicionamento político para a cama. Eu não estou falando político em quem você votou, mas de tudo que você acredita como valores sociais importantes. E aí, então, ela fala, falta de sexo não é necessariamente falta de intimidade. Mas sim, talvez a forma como a gente construiu essa intimidade é que reduz o sentimento de autonomia e liberdade, que é tão importante para o desejo sexual. Então, a gente sai daquela fase da paixão. Quando a gente começa a criar esses acordos para ter mais segurança, mais confiança um no outro, a gente começa a fazer coisas que vão a construir um pacto de intimidade que vai minando a individualidade de cada um, que vai minando a autonomia, o mistério que cada um pode ter em relação ao outro. E aí isso tem um impacto na vida sexual depois. Porque, em geral, quando um casal está nesse momento de se sentir entediado, é o mistério que dá desejo pelo outro. E aí, na aula 7 eu até falo, né, que, em geral, quando as pessoas se sentem mais atraídas pelo parceiro ou parceira, é quando essa pessoa está num elemento dela e que você está podendo ver, né? Então, a pessoa está numa festa, ela está conversando ali com umas pessoas, aí você fica, será que está conversando, né? Olha ali, está vivendo longe de mim, né? Porque você está tão acostumado a ver sempre a pessoa tão de perto, que quando você vê ela de longe, né? Vocês já devem ter reparado, assim, às vezes você está esperando a pessoa com quem você está, você marcou um encontro num lugar público, aí você vê a pessoa chegando lá de longe, aí você vê ela com o jeitinho dela, ainda não te viu, cumprimentando alguém, você fala, olha lá como é essa pessoa, quando ela está longe de mim, ela tem a vida toda, né? Ela é um outro ser mesmo, né? A gente não está fundido um no outro. E aí tem uma coisa que é bastante comum para algumas pessoas, que é quanto mais você gosta da pessoa, quanto mais você ama uma pessoa e quer construir algo sólido com ela, menos livre é o seu desejo por ela. A Esther Perel conta casos, inclusive, de alguns homens assim que na infância tiveram que cuidar muito da mãe, tiveram que dar muito esse apoio emocional, ou mulheres que tiveram que dar muito esse apoio emocional para a mãe também. E aí a pessoa, quando ela começa a se relacionar e construir um vínculo de confiança, ela começa a saber que aquilo vai ser pesado e que aquilo é uma relação muito importante para ela. Então, ela tem medo de sugerir qualquer coisa na vida sexual
que possa magoar essa pessoa. E aí ela começa a cair numa vida sexual bem arroz com feijão mesmo, bem dentro do previsível, que é para não sair e não magoar essa pessoa de nada. Eu estava conversando até com uma amiga minha esses dias, que ela estava tendo esse problema com o namorado, e ela ficava assim, com muito receio do namorado ter vontade de procurar uma prostituta. E ao mesmo tempo, ela queria que o namorado sugerisse para ela fazer coisas. Você tem vontade de procurar uma prostituta? Fala para mim, de repente a gente faz aqui em casa. Não é só você que de repente está querendo coisas novas. Eu também tô afim, né? Eu também tô aberta. Mas é muito difícil às vezes conversar sobre isso. Porque a maneira como a pessoa foi criada faz com que ela comece a ter esse respeito quase materno, paterno com a pessoa que você está dividindo a relação. Né? Então, que quando começa a ficar sério, quando começa a entrar nesse lugar da confiança, eu já não tenho mais liberdade para viver a minha sexualidade. E que isso é uma coisa interessante dos casais conversarem, né? E por que eu tô falando sobre tudo isso, gente? Porque eu realmente percebo que as pessoas vêm até o CCA buscar aprender sobre comunicação não violenta para ter uma melhor relação com o parceiro amoroso. Só que uma relação amorosa, em geral, tem o sexo como um elemento muito importante. E aí a gente não pode ter conversa sobre o sexo só no sentido de conexão. A gente precisa entender o quanto que a individualidade, o mistério e a autonomia são fundamentais para a construção dessa intimidade. Então, não é que eu seja uma especialista no que a Esther Perel está falando, mas que vocês, se for o caso de vocês, que vocês buscaram CCA por conta disso, que vocês aprofundem mais em ler esse tipo de trabalho, em conversar na terapia de vocês sobre isso, para entender aspectos de como vocês foram criados, né, como vocês foram educados em relação à sexualidade e como que isso hoje reflete na maneira que você está se relacionando com seu parceiro, porque isso também vai ser importante, né? Se você estiver nessa busca, então, é importante achar que tipo, não é só a CNV que vai resolver as coisas dentro desse tema, né? Então, ela fala muito assim, né? Que o amor gosta de saber tudo um do outro. O amor é isso, não tem segredos entre a gente. Mas o desejo precisa de mistério. E isso não é um problema que os casais têm para resolver. Vamos resolver então isso na nossa vida. Não tem. Não é um problema. É um paradoxo que todo casal precisa sustentar. Então não vá ter conversas assim, agora a gente vai resolver, a gente vai fazer um acordo aqui que vai resolver para sempre isso. Não, é uma coisa que você vai estar para sempre lidando. É uma coisa, inclusive, que os próprios pais lidam com os filhos. Porque os pais, eles precisam criar um ambiente de segurança para essa criança se sentir completamente segura aqui perto deles e, ao mesmo tempo, ela tem a coragem de sair do ninho e buscar construir a vida dela. Então, o tempo todo na nossa vida a gente está lidando com esse paradoxo. Só que quando a gente chega, né, num relacionamento amoroso, ele fica ainda mais latente. Muito bem, deixa eu ver aqui que eu coloquei que nesse momento eu poderia falar algo da página 113. E aí tem uma coisa bem interessante sobre a intimidade erótica, né? Que a Esther fala assim, ó. A intimidade erótica é um ato ao mesmo tempo de generosidade e egocentrismo, de dar e receber. Precisamos ser capazes de entrar no corpo ou no espaço erótico do outro sem o pavor de sermos engolidos e nos perder. Ao mesmo tempo, precisamos ser capazes de entrar em nós mesmos, de nos entregar às nossas vontades, estando na presença do outro, acreditando que ele ou ela continuará ali quando voltarmos, que não se sentirá rejeitado por nossa ausência momentânea.
Precisamos ser capazes de nos ligar sem ter medo de desaparecer, de dar voz ao nosso individualismo sem medo de sermos abandonados. Que é basicamente a gente conseguir virar para a pessoa e falar, o meu desejo é esse. E conseguir equilibrar isso com uma sensibilidade de perceber o desejo do outro. E não raro, as pessoas têm tesão pelo tesão do outro, né? Então, assim, na hora que o outro tá afim, você fica afim. Mas então quem começa, né, a ficar afim? Então, por isso que ela fala que a nossa intimidade erótica, você precisa desse mergulho em você. Porque você tendo esse mergulho em você, você desperta para o teu desejo. E aí, se você demonstrar desejo, você traz o desejo do outro também. E aí é interessante a gente pensar no tesão, não só o tesão sexual, mas também o tesão na vida, né? O que a gente tem tesão na vida. Porque se a gente estiver com tesão na vida, isso também desperta a atração do outro por mim. Porque é gostoso estar perto de alguém que está com tesão de fazer as coisas, né? E aí, se é tão importante a gente olhar para como essa intimidade está sendo construída, então é importante a gente entender melhor o que é essa tal intimidade, né? Porque é isso, a intimidade antes era uma questão de sobrevivência. Eu vou casar aqui com essa pessoa porque eu tenho que ficar com ela a vida inteira. Hoje, construir essa intimidade é uma escolha livre e é baseada no amor. E por isso que hoje essa coisa da intimidade virou uma necessidade. Antes não era tanto uma necessidade. Antes, juro, o casal poderia passar anos casado e não se amava, não sentia amor, era um mal necessário. Agora, como a gente quer que seja por amor, então a intimidade virou uma necessidade. E aí, vocês vão me achar ainda mais doida, né? Porque eu estou fazendo aqui o curso de CNV e vou falar isso. A gente se confunde achando que intimidade é só conversar. Que a gente só tem intimidade com alguém quando a gente está conversando muito sobre tudo. Aí a Esther tem outra frase que é muito bonita, que é: embora a nossa necessidade de intimidade tenha se tornado fundamental, a forma como a concebemos se estreitou. Já não aramos a terra juntos. Hoje conversamos. Então, é a gente começar a perceber mesmo que outros momentos, além de quando a gente tem umas conversas mais profundas, a gente está criando intimidade, né? E abrir os nossos olhos para isso. Nossa, quando a pessoa sabe de um gosto meu e traz uma coisa para mim. Nossa, que legal! Quando vocês estão num lugar e vocês dois têm uma opinião, aí você tá jantando com um casal de amigos, aí um deles pega e fala uma opinião completamente contrária do que vocês imaginam, e vocês se olham assim, tipo, e já sabe o que tá acontecendo. Então tem vários momentinhos assim que a gente tem, né, que são de construção de intimidade que a gente precisa valorizar. Principalmente porque realmente existem tipos diferentes de pessoas que acham que intimidade são coisas diferentes. Principalmente pessoas que a intimidade está mesmo no verbal e pessoas que a intimidade está no corpo. E então tem pessoas que é assim, a gente está tretado, mas a gente transou, então tá tudo bem, porque a gente transou. E a minha intimidade está no corpo. Se a gente pode ter essa entrega pelo corpo, nossa, tudo bem. Para a pessoa que é mais verbal, se a gente está tretado e aí começa ali a transar, o sexo pode ser uma fonte de ansiedade, porque tipo assim, como a gente está transando? Se está tudo isso acontecendo, precisava conversar, né? Então, e aí em geral as pessoas atribuem que homens são assim, homens só querem transar e mulheres só querem conversar. Mas é legal, porque tem muita mulher que está no corpo e que não quer ter essas DRs, e muito homem que precisa dessa conversa.
precisa desse alinhamento verbal mais esclarecido, assim. Então, a gente pode quebrar um pouquinho essa ideia, né, de homem e mulher. Mas que é interessante pensar, como que é a intimidade para mim? A intimidade é construída só no conversar? Em que outros momentos eu estou construindo essa intimidade com meu parceiro ou parceira? Então, abrir um pouco o leque, né? E pensar, como é que o meu parceiro ou parceira vê a intimidade? Tá mais no corpo ou também tá mais na fala? E aí, aproveita que vocês estão no CCA e traz esse assunto para a mesa. E quando a pessoa começar a falar, usa da empatia. Começa a criar uns espaços de conversa para conhecer melhor a pessoa com quem você está. Depois, no final, eu vou terminar a minha fala com umas perguntas. Aí, se vocês quiserem, depois vocês podem criar uns momentos para fazer essas perguntas. E aí, realmente, faça essas perguntas se você tiver com muita abertura para escutar. Porque você vai estar abrindo espaço para ter uma conversa que talvez você nunca tenha tido no seu relacionamento. E aí, para o seu parceiro ou parceira confiar que pode ter esse tipo de conversa com você, a fala dela tem que ser recebida com empatia. Porque se você rebater, se você questionar, se você achar errado a maneira como essa pessoa pensa em relação à intimidade, ao sexo, aí ela não vai mais querer se abrir com você, né? Muito bem. E eu já estou quase terminando, tá? Essa parte que eu queria falar, a gente já abre para o papo. A Esther, ela fala também dessa coisa da política na cama, né? Então, da gente levar lá para a cama na hora do sexo todas as ideias que a gente tem sobre o mundo e o quanto que isso também pode minar um pouco da nossa liberdade. Por exemplo, uma mulher que hoje se considera super feminista, que luta por igualdade, né, por direitos iguais, que está cansada de quanto tempo as mulheres se submeteram a opressões do patriarcado, né? Não dos homens em si, mas do sistema machista, né? Do patriarcado. Aí ela se identifica como essa mulher feminista, só que, ela morre de tesão na cama se ela se submete ao cara. Se o cara domina ela, se eles fazem esse joguinho de dominador e submisso. E aí dá um tilt na cabeça da pessoa, porque ela fala, como assim? É um resquício lá do patriarcado? Eu tenho que me libertar disso? Né? E dá um chute na cabeça da pessoa. E ok, como eu disse, é só uma visão. Se você acha que é um resquício, que você não pode mesmo se submeter, beleza, esse vai ser o seu caminho. Ao mesmo tempo, a Esther, ela fala uma coisa que é muito legal, que é só as pessoas livres têm escolhas. Você pode ser uma mulher super feminista, empoderada, que, né, fala sobre igualdade de direitos e na cama fazer o papel de uma pessoa submissa. Porque se você é capaz de brincar com papéis, isso já é um indício que você não é controlada por eles. Então, só os livres têm escolha. E aí, nesse sentido, a Esther Perel, ela faz um bom adendo assim, ao livro, porque ela é completamente a favor do feminismo, né? Ela completamente tem uma visão bem assim progressista. Então, ela não quer de maneira alguma que as mulheres realmente sejam submissas. Ela só está falando que assim a sexualidade é uma narrativa paralela do relacionamento. Você pode ser submissa na cama e em casa querer que a carga mental, que as tarefas sejam divididas. Né? A gente não precisa misturar tudo isso. Então, que o politicamente correto, embora ele seja super valorizado, né, que seja bom, que a gente quer que ele esteja aí, que ele evolua, na cama, em alguns momentos, isso pode atrapalhar essa liberdade
sexual. Então, para a gente pensar sobre isso, né? E aí chega uma parte que ela começa a falar sobre fidelidade e infidelidade. E aí tem uma coisa muito interessante, que ela fala assim, monogamia. Monogamia, antigamente, era você escolhe um parceiro e você fica com esse parceiro a vida inteira. É tipo lobo, né? Arara, né? Que fica lá com um parceiro, fica a vida toda. Agora, a monogamia, a gente já está considerando assim, um parceiro por vez. Se for um por vez, tá tudo certo. Não pode ter mais que um. Mas, né, só um, isso já é monogamia. Então, a gente já... O que é monogamia, né? Tem que ser, então, uma pessoa por vez. E a infidelidade está acontecendo. Os casais se traem. E a porcentagem de pessoas que têm casos extraconjugais é muito alta. É tipo muito mais do que a metade dos casais. E aí a Esther, ela fala muito assim que quando as pessoas escutam ela falando sobre isso, parece até que ela está estimulando as pessoas a terem casos extraconjugais. Ela não está estimulando ninguém, e nem eu estimulo com a aula 7 você começar a ter um relacionamento aberto, porque não é porque relacionamento aberto que é fácil, mas ela estimula assim, vamos falar sobre isso? A infidelidade está aí. E por que a gente não fala sobre isso? É uma coisa super tabu. E, por exemplo, tem uma frase que ela fala assim, temos uma tolerância altíssima para o divórcio, hoje em dia, né? Tá, fulano se divorciou, puxa, que pena, tá, mas tá tudo bem. Se divorciar, acontece, né? Mas a gente tem uma tolerância super baixa para infidelidade. Nossa, traiu! Traiu, eu não acredito! Nossa Senhora, que sofrimento! O que isso quer dizer sobre a gente? Que a gente prefere extinguir uma relação do que questionar a estrutura dessa relação. E não é, e a gente fica assim, nossa, traiu, como se fosse assim, aconteceu com só 2 pessoas em 1000. Não aconteceu só com 2 pessoas em 1000. Aconteceu com 700 pessoas em 1000. Então não devia estar sendo todo esse tabuzão. Ai, ai, ai. Né? É uma coisa que acontece e que os casais deveriam estar conversando sobre isso. Então, não é mesmo um incentivo a isso. É só assim, tá acontecendo. Inclusive, a Esther Perel fala, né? Ter um caso, então quando você está em uma relação estável com alguém e você se entrega emocionalmente para outra pessoa, ela fala que ter um caso é como ter um câncer. Tipo, se você sobreviver a ele, você vai voltar mais forte. Mas não é fácil passar por todo o turbilhão emocional. Então, de maneira alguma, é um incentivo para que as pessoas fiquem tendo caso. Cada um sabe do quanto que aguenta de estabilidade emocional para passar por um turbilhão desses na vida, né? Então, tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, a última coisa que eu quero é mais complexidade, mais sentimentos de uma outra pessoa para eu estar envolvido, né? Então a gente tem que pensar também na nossa estabilidade emocional quando a gente está passando por um momento assim, ou pensando em se entregar para um momento assim. E também quando a gente trai alguém, a gente acha que está fazendo tudo racionalmente, que a gente está conseguindo pensar. Às vezes você quer até conversar com essa terceira pessoa, você acha que você está indo super bem. Nossa, a gente está sendo tanto guiado pelo nosso inconsciente, tão mais do que a gente imagina, né? Freud responderia melhor a isso. Então, às vezes é uma ilusão, assim, da gente achar que tá fazendo tudo certinho. E muitas vezes a gente vai ficar com uma pessoa, uma terceira pessoa, que jamais seria uma pessoa que realmente você toparia compartilhar a vida com ela. Mas é uma pessoa que te proporciona conhecer, entrar em contato com lados seus que esse regime de intimidade com o seu parceiro ou sua parceira não te possibilita mais entrar em contato.
Então, a grande sacada da Esther Perel é como a gente cultiva a nossa individualidade dentro da nossa relação, né? Então, ela fala assim, o que significa a construção da individualidade? Aí aqui, deixa eu ver, na página 182. Olha só que interessante. Porque ela sempre fala que existe um terceiro, né? Toda relação começa, a pessoa tem um ex, tem o galã bonitão do trabalho, tem alguém espreita. Todo casal tem uma, vamos falar assim, a minha mãe e o meu pai, por exemplo, acho que era a Lourdinha, que era uma pessoa que meu pai ficou enquanto eles estavam se conhecendo. E aí até hoje, eles são separados desde que eu tenho 3 anos. Na Páscoa eles vieram aqui em casa, eles ainda falaram da Lourdinha. Então todo casal tem uma Lourdinha, um Serginho, alguém aí que é um terceiro, né? Essa possibilidade do terceiro. E aí ela fala assim, de casais que fizeram bons acordos, né? Acordos de parceria. Esses casais, cada um ao seu modo, escolheram reconhecer a possibilidade do terceiro. O reconhecimento de que o parceiro tem sua própria sexualidade, cheia de fantasias e desejos, não necessariamente ligadas a nós. Quando confiamos mutuamente nossa liberdade dentro dessa relação, somos menos propensos a procurá-la em outro lugar. Nesse sentido, convidar o terceiro, de certa maneira, ajuda a conter sua volatilidade. Ele já não é mais uma sombra, e sim uma presença, um assunto de conversas, piadas e brincadeiras explícitas. Quando podemos contar a verdade sem perigo, somos menos propensos a guardar segredos. Então, é como se assim, imagina se você pudesse falar sobre o fato de estar se sentindo atraído por alguém. Né? A abertura que isso gera e a pessoa não cair em um lugar de insegurança. Mas por que é tão difícil não cair num lugar de insegurança? Porque a gente está cuidando bem direitinho de construir essa base confiável. Você não pode fazer nada que vá me magoar, hein? Eu tô aqui, eu tô abrindo mão de um monte de coisa para estar aqui com você. Então você abre um monte de coisa para estar aqui comigo também, hein? E a gente vai criando essa ilusão da certeza. Sem se dar conta de que é exatamente essa segurança ilusória que no final sufoca a gente e faz a gente querer desistir do relacionamento. Então, que é melhor convidar a complexidade dos sentimentos, que é melhor olhar e falar, meu, você é uma pessoa absolutamente livre e você está escolhendo ficar comigo. Caraca! E aí tem até um casal que, naquele livro da Esther Perel, que fala assim, nós escolhemos, em vez de ter segredos entre nós temos segredos entre nós e o mundo que não sabe dos nossos segredos, né? Então é um casal que decidiu ser completamente transparente entre eles. E não no sentido de assim, transparente, eu sei tudo, eu controlo tudo. É tipo, eu sei que você tem suas vontades que não estão ligadas a mim. É esse tipo de transparência. Porque se for transparência, me conta tudo, tá? A gente cai na primeira lá, que é de construir confiança. É uma outra transparência. É a transparência de virar e falar: você não vai dar conta nunca de atender tudo para mim. Por quê? Porque hoje a gente espera do nosso parceira coisa que antes uma vila dava pra gente. Porque a gente viveu essa revolução do casamento por amor, do sexo por prazer, e a gente está sobrecarregando os nossos relacionamentos íntimos com toda essa carga. Então, a importância de falar sobre isso. Falar da nossa individualidade. Esses dias eu estava vendo a newsletter do Alex Castro e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, é impossível viver uma vida de casado estando solteiro. Você não tem como. Mas é possível viver uma vida de solteiro estando casado.
Mas aí a gente tem que entender o que a gente está falando, né? Se você falar assim, ah, mas a vida de solteiro, que você não liga para ninguém, você não dá satisfação para ninguém, é claro que essa vida não vai dar para você viver estando casado, não dar satisfação para ninguém, porque afinal de contas, né? Você está compartilhando a vida com outra pessoa. Mas dá para você ter sua individualidade. Dá para você fazer uma viagem sozinho. Dá para você sair com seus amigos sem a pessoa ficar desesperada, né? Então, dá para você sair para dançar. Dá para você falar para a pessoa que teve atração ou não, enfim, não tem regra daí, é o casal que tem que criar. E aí eu queria encerrar com uma frase e com as perguntas, eu vou copiar e colar as perguntas aqui no chat, depois a gente abre para bater um papo. É uma frase do Oscar Wilde, que é: neste mundo há só duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer. Outra é conseguir. E que vem muito nessa ideia de sustentar um paradoxo também, né? Muito bem. Então, perguntas que vocês podem se fazer, se responder amanhã. Pode pegar, né? Seguindo a linha ali das perguntas de autoinvestigação, o pessoal fica louco, descabelado tentando responder, né? Era para ser uma coisa tão ingênua, o pessoal leva para terapia, assim, é ótimo. Mas vamos lá, essas daqui também são assim, hein? Deixa eu já pegar, copiar e colar aqui, peraí. Deixa eu abrir meu drive. Webinar. Aqui. Aqui. Então, as perguntas que estão no livro Sexo no Cativeiro, né, da Esther Perel, são essas aqui. Quando vocês se sentem mais livres em sua relação? Em que aspectos o casamento os torna mais livres e em que aspectos os deixa menos livres? Até que ponto vocês conseguem dar liberdade um ao outro? Até que ponto conseguem se entregar? Aí as que são mais voltadas para a sexualidade, né? O que significa sexo para você? Como o sexo era tratado na sua infância? Quais os acontecimentos importantes que moldaram a sua sexualidade? Meu, essa frase... Tava eu e a Gabi de férias na Paraíba, assim, chegou nessa frase, a gente ficou horas trocando ideia, horas, coisas que eu não fazia ideia, assim, da vida dela, que foi muito interessante. O que mais gostaria de experimentar comigo sexualmente? Opa, cortou. E o que mais teme, tá? Não é o que mais tem, e o que mais teme. Porque daí entra naquele lugar de será que a gente pode falar do que a gente tem vontade e não tem coragem, né? Inclusive, esses dias eu vi um meme assim, qual é a sua fantasia? A menina perguntando pro cara. Aí ele responde assim no WhatsApp, posso falar mesmo? De você me chamar de Neymar quando a gente tá transando. Aí ela fala assim, ela responde, eu tava perguntando fantasia pra festa. Mexeu numa festa fantasia. Você vê, puxa vida, na hora que ele achou que ele ia ter abertura pra falar. E, gente, fantasia sexual é isso. A gente tá dando risada, mas, cara, a gente precisa deixar vir esse tipo de coisa. Se a gente não chegar no nível de ter coragem, de ter vergonha de falar disso, é essa intimidade que a gente está buscando. De conseguir se desfazer dessa vergonha e testar coisas. Olhar para o seu casamento e falar, mano, estamos aqui nós dois juntos. Vamos testar as coisas dessa vida que dá pra gente testar juntos. Vamos falar, não vamos passar
aqui como se a gente estivesse fingindo que nada está acontecendo. A gente decidiu compartilhar a vida juntos, né? Muito bem, caramba, falei pra caramba, né? Acabei falando uns 50 minutos. Não achei que fosse dar bem menos. Mas agora eu queria, então, abrir espaço, então, para vocês comentarem, trazerem perguntas, tanto disso que eu falei quanto da aula 7, ou do CCA em geral, né? E aí vocês sabendo que se eu liberar esse vídeo depois aberto, ele vai estar cortado aqui, então não vai aparecer as histórias de vocês, né? E aí queria saber, quem tiver a fim de falar já vai abrindo aí o microfone para a gente bater um papo. Já pode chegar na frente? Manda ver, Gi. Sabe o que é o mais legal? O webinar anterior esse webinar veio fazer isso aqui no webinar anterior, sabe? Porque eu entrei para o CCA, nem pensava em relação. Sim. Eu confesso que eu entrei aqui agora, tipo, cagando um balde, lá. O que eu vou ver ali? Aí o que você foi falando, é realmente o que está acontecendo aqui em casa. Eu tenho um casamento de 9 anos e uma relação de 15 anos com essa pessoa. Com um filho de 2 anos e 7 meses. E cadê a nossa individualidade? Então, o curso veio para me reconectar com as minhas necessidades. Descobri com as meninas lá que eu estava fazendo exercício de autocompaixão, que eu nem tinha sacado que era isso. E veio essa questão da relação, quais são as minhas necessidades. Então, eu vivia um casamento para não ser o que os meus pais foram, então eu não era fiel a mim. Aí o curso caiu assim como uma bomba, não só em questão das minhas relações com as pessoas, mas da minha relação comigo mesmo, como que eu estou lidando com a minha relação amorosa. E nisso, por acaso, quando você vem falar da individualidade, da gente ter um prazer com o prazer do outro, eu sempre falava aqui que eu queria fugir. Ai, quando as coisas estavam acontecendo muito pesadas, nossa, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir. E o meu marido, ele vai numa cicloviagem esse final de semana, vai ficar 2 dias fora. Eu ia junto com ele, eu virei pra ele e falei, cara, eu quero individualidade, vai sozinho, porque eu tô com uma puta inveja de você e eu vou ficar com o maior prazer de você ir. Então, assim, quando você foi falando, eu quero, assim, gratidão, me sentir pertencente, não me sentir tão doida. Que legal. Porque confesso que eu não tinha pensado nas relações, assim, amorosas, assim. Eu e meu marido, a gente vive super de boa. Quando você falou a questão da intimidade, aquela questão do olhar mesmo, é uma coisa muito, muito simples a dizer, é um feelingzinho, assim, uma coisinha assim, isso vem rolando há muito tempo, e por estar tão tranquilo e de boa, a gente tava levando. Com um menino de 2 anos e 7, meu bem, tava levando mesmo. Então, assim, sim, o CCA veio top. Eu tô a louca, assim, tô voltando aos poucos agora. Hoje eu dei uma desenvolvida nas aulas, mas deu uma sacudida gostosa, sabe? Assim, em tudo. Então, obrigada. Vou parar de falar, que você deixou eu falar até amanhã também. Beijo. Ai, mas que legal. Adorei, Gi. Adorei saber. Que bom. Então, e nesse livro, ela fala uma coisa da chegada dos filhos também, que eu não cobri tudo o que está no livro. E é muito interessante. Todo o cansaço, né, que vem, essa questão de como você foi amado na vida e você vai amar agora, e isso vai refletir no sexo, né? E tem homens que travam. É muito comum os homens decidirem trair a mulher na hora que ela está ali nos últimos meses de gestação ou no início quando a criança nasce. E justamente por isso, assim, porque a pessoa... Primeiro que não está preparado, tem toda uma questão do machismo tal, e de realmente não conseguir compreender o que é uma mulher estar grávida, a transformação que ela está passando e não ter paciência, né, para esperar isso. Nesse sentido, tem uma página de Instagram maravilhosa que chama Homem Paterno,
que tá ajudando muito os homens, assim, a terem noção do que é esse período para a mulher, né? Mas muito também de começar a ver a mulher como mãe e dar aquela travada, sabe? Tipo, meu Deus, é um respeito muito grande que eu tenho que ter por essa mulher agora. E aí não conseguir se liberar sexualmente com essa mulher. E do lado da mulher, mil coisas acontecendo, hormônios, puerpério, loucura. E a mulher, de certa forma, ela passa o dia inteiro pertinho do bebê. Que beija, que faz carinho, que pega no peito, que morde o queixo. Já tá o dia inteiro com esse contato físico, né? De alguma maneira, essa coisa do toque já está sendo preenchida, né? Então, que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com querer transar com uma criança, mas é a coisa do toque mesmo, sabe? Que era diferente. Você passa o dia inteiro no trabalho e você chega em casa, alguém te faz carinho, uau. Mas já tá um bebê o tempo inteiro pegando em você, chega à noite você já tá ok de toque, né? Então ela fala umas coisas interessantes assim. Eu fico feliz de que foi útil, né? Que você chegou aqui meio, o que será que vai ser? Obrigada, obrigada mesmo. Então, assim, isso tudo que você falou vem junto, por exemplo, eu tive muito que me reconectar com meu marido, porque a gente veio de duas perdas, veio da trombofilia, então, para a gente, aquele ser que nasceu foi muito sagrado. A gente Sim. voltar a se conectar mesmo, entender que somos ainda aquele casal, demorou. Mas o que foi mais interessante nesse pós foi que ficou melhor. Eu não sei se é por Olha, causa dessa intimidade, se é sim, disso tudo, dessa história junto, dessa entrega um para o outro, sabe? com certeza. Muitas vezes as pessoas têm um inimigo dentro de casa e eu fico sem entender isso, sabe? A maioria das relações próximas a mim, as pessoas tratam como se fossem inimigos mesmo e eu fico assim, cara, que mundo é esse, velho? Eu me sinto É, um ET porque tratam o meu relacionamento, igual eu tô com 33 anos, 15 anos de um relacionamento, a gente vive super de boa, tratam como se a gente fosse uma intocável, não. Aqueles ali é uma exceção. Eu fico assim, pô, mas peraí. sim, sim, total. E também é um peso, né? Em É, cima de vocês, assim. Nossa, aquele casal que se terminar, as pessoas ficam assim, não acredito mais no amor, né? É uma expectativa grande, assim. nossa, obrigada, eu vou ver o livro sim. Valeu, Gi. Eu vi que a Amanda colocou aqui também que agora tá tranquila. Eu vi que você postou hoje lá as dúvidas, Amanda, na aula, na plataforma. Tipo assim, mas eu fico triste quando meu marido viaja, né? Não tô feliz, não tô ficando atraída não por ele, porque ele tá viajando, mas é claro. Ainda mais com tudo que você já compartilhou com a gente, que você tá segurando a bronca aí na família, né? Com a sua filha, com o seu filho. Então, é, com certeza faz falta no momento que ele viaja. Não, não, então, mas acho que ficou claro, né? Não é assim, eu não quero ter ajuda aqui em casa. Quando a pessoa sai, vai embora e não ajuda, eu fico, nossa, super atraída por ela. Não, é, ter ajuda, às vezes, muitas vezes é muito atraente, né? Quer falar? Tá ouvindo? Tô Tô, ouvindo? tô ouvindo bem. Eu fiquei muito confusa, né? Eu falei, meu Deus, eu não consigo ficar longe do meu marido. O que é isso? Mas, na verdade, o problema meu anterior, da minha família, sempre foi muito bem cuidada, né? Todo mundo fez por mim. E aí, ele também fez tudo por mim. E aí, chegou um momento que agora ele precisa estar trabalhando e a Amanda tá dando conta de tudo, Uhum, né? E a Amanda tem que ser responsável pela casa, tem que ser responsável pelos filhos, tem que ajudar o marido porque ele tá querendo o objetivo dele. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande que eu não consegui dominar. Me deu uhum, medo, né? sim. Eu tenho que tomar decisões sozinhas, porque no momento que ele não tá, não consigo falar, eu tenho que resolver. Então, foi essa questão que aconteceu. Mas agora eu entendi completamente como é que é o sentido do que você explicou hoje, de a gente se achar naquele relacionamento mesmo, né? Entre a Uhum. gente mesmo, que tem realmente essa vergonha, tem esse tabu,
né? Sim. Da gente, quando falar uma coisinha... Eu conheço amigas minhas que são casadas e fazem um show, Uhum. né? E assim, estou super satisfeita. E tenho amigas também que fazem show fora de ter o marido, né? Então, mas eu entendi o significado, agora estou bem mais tranquila. Assim, Sim. o curso para mim foi muito maravilhoso, me ajudou a me empoderar em muita coisa. E o fato de me conhecer, nossa senhora, já foi assim, 90% do caminho. Ai, que bom. E todas as questões mesmo, no relacionamento com a minha filha, pelos problemas que ela teve, né, do meu menorzinho, que tem 2 anos, como a colega falou, a Gisele, né, a questão do relacionamento, a questão de administrar o lar, administrar o trabalho, tudo junto, nossa, me deu uma segurança, assim, Hum. inexplicável. Muito bom. Ai, que legal, Amanda, que legal. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz, assim, quando o pessoal assiste o curso todo, sabe? Vê lá o seu comentário na aula 8, Ai, assim. não, Eu sei que é um desafio fazer curso online, né? Você tem que se é, comprometer, é muito difícil. Eu mesma já comprei vários que eu não fiz. E vários que eu fiz e foram muito bons, assim, mas eu fico feliz quando eu vejo, né, você chegando lá. eu tava louco, falei, meu Deus, vai acabar e tinha coisa para fazer, e tinha trabalho para resolver, falei, meu Deus, eu não vou conseguir ver essa aula, eu tenho que ver essa aula antes, porque se eu tiver dúvida, lascou. Mas deu tudo certo. Mas eu topo o seu pedido, viu, de ficar mais presente ali no grupo até o fim de maio. Porque Show. esse grupo foi muito rápido, assim. Terminou a aula agora, no fim de semana que vem já começa o presencial, né? Em outras edições tinha umas 3 semanas, assim, até o presencial. Então não tem problema, achei legal. Vou ficar por lá ainda. Tá Embora não bom. seja tão responsiva assim, né? Mas sempre fazendo um check na plataforma. Show. Valeu, querida. A Maria Célia quer falar? Pode abrir, você sabe abrir seu microfone? Não é Maria Célia, não, é a Ju Toscano, só que o meu computador era da ex-dona da minha empresa. Ah, Ju, agora que apareceu, ótimo. Porque o nome aqui é da ex-dona que ficava na empresa, esse é o computador da empresa, eu não mexi, então sou eu. Pode crer, Ju. Eu vi você falando, Carol, me passa assim, o que passa para mim é que tem uma coisa que está por permeando isso muito tudo, que me lembra muito a fala da Brené Brown, que é a vulnerabilidade, sabe? Que eu acho que você tem que ser vulnerável. Para isso tudo acontecer, você tem que ser completamente vulnerável. Isso é um grande desafio. É. Né? Porque essas Total. coisas, se você não se colocar vulnerável, essa entrega não acontece, Então, você estava falando, eu estava linkando muito a fala dela com a Brené. Você tem que estar no palco vulnerável, porque se você não estiver vulnerável, Total sentido. Inclusive, elas andaram se encontrando. Se você digitar Brené Brown e Esther Perel, tem umas entrevistas delas duas. E é muito, né? Porque imagina, essa pergunta, o que você mais gostaria de experimentar comigo sexualmente? Na hora, você já pensa, será que eu falo? E falar é um ato de coragem, assim, né? E coragem, de extrema vulnerabilidade. É isso, você pode falar que você quer que chama de Neymar, cair na risada e pronto, né? Então, tipo, de realmente olhar e falar. Por isso que eu falei, cara, essas perguntas é para o momento de você realmente receber, né, o que a pessoa está falando e receber com empatia. Porque ela pode revelar umas coisas assim, meu, por exemplo, quais os acontecimentos importantes que moldaram a sua sexualidade? Aí a pessoa fala que foi coisas que ela viveu com aquela pessoa que você morre de ciúmes. E aí, você espana? Ou você escuta? Né? E por isso que também que a gente vai estar lidando com a nossa vulnerabilidade, principalmente porque a gente vai estar lidando com a nossa insegurança. Todos esses mecanismos que a gente cria para gerar segurança é uma maneira de tentar abafar a nossa insegurança. Então, trazer mais
desse mistério para o relacionamento, trazer mais dessa construção da individualidade para o relacionamento, significa que você vai estar lidando de maneira mais próxima com a sua insegurança. Que não é gostoso, mas que às vezes é o que faz um casamento virar algo prazeroso, né? Que faz um casamento durar e que faz a vida ficar melhor, assim, né? Mas muito legal, Ju, que você trouxe isso. Tem tudo a ver. Você viu, né, a fala dela na Netflix? Vi. Tá bonita mesmo, né? A gente comentou disso no último webinar, não comentou? Eu não lembro se já tinha saído ou não. Eu vi porque alguém postou lá no grupo e aí eu fui ver. Aquela fala dela é sensacional. Tá linda. E eu achei tão bonito que ela teve coragem de falar sobre preconceito, né? Que é uma coisa que eu acho que todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, comportamento, a gente precisa trazer cada vez mais. Vocês viram o papo de segunda, anteontem, na GNT? Não. Foi sobre o quê? Foi sobre preconceito. Quem foi um juiz negro do Rio Grande do Sul que escreveu um texto recentemente no UOL falando, ele largou os campos por causa da questão de um preconceito. Depois vale a pena vocês procurarem no UOL o depoimento dele, ele chama Júlio César, dê um Google assim, juiz negro do Rio Grande do Sul, depoimento UOL, vocês vão achar o texto dele, e aí leiam. Foi sobre isso, foi muito, muito, muito interessante. A gente tem que falar disso. Eu estou pensando, inclusive, em gravar uma aula para o CCA, tipo, uma aula bônus, que eu acho que, por exemplo, a coisa da empatia com compaixão, importantíssimo, para não cair no burnout empático. E agora o entendimento, assim, do que são privilégios, sabe? E que a Brené teve coragem de tocar. Porque eu fui lá no IIT, né? No treinamento intensivo que teve de comunicação não violenta. Vieram 4 facilitadores, 4 professores e 2 assistentes. Todo mundo certificado pelo Centro de Comunicação Não Violenta. Foi muito legal, foi muito intenso, assim, tive vários momentos de pensar na minha vida, mas eu fui lá também buscando uma referência profissional. Tipo assim, esses caras estão há 30 anos, né, fazendo isso, eu quero ver como é que eles fazem. Só que eles chegaram no Brasil, que é um país extremamente desigual, então a galera foi aprendeu comunicação não violenta lá na Suíça, na Itália, não sei o quê, né? Aí chegou aqui, tinham 6 pessoas negras, de 120 participantes tinham 6 pessoas negras. E essa galera aproveitou, estou num ambiente seguro de comunicação não violenta, vamos fazer um momento para debater o racismo, a branquitude aqui? E aí, meu Deus, um dos assistentes falou: essa palavra branquitude não pega em mim, ela não gera conexão, e ele era negro, sabe? Falou, porque eu sou filho de pais brancos, não sei o quê. E a galera negra que estava lá não conseguiu trazer esse assunto, não conseguiu. O assunto veio no dia que era para debater transformação social, explodiu lá em uma das sessões, a sessão que era para durar 2 horas, durou 5. E os facilitadores, eles não chegaram no lugar do entendimento do preconceito. Porque é muito diferente, assim, você comparar um sofrimento que todo ser humano tem, colocar na mesma balança que a opressão que alguns grupos sofrem sistematicamente e que gera sofrimento. Não é para minimizar o sofrimento dessas pessoas, não é para minimizar o sofrimento de pessoas privilegiadas, pessoas brancas. Tá vivo, tá sofrendo, a vida não é fácil mesmo. Só que tem uma coisa que acontece no nível social, né? A ponto de um momento assim, a gente já estava 3 horas e os facilitadores, mas qual é o pedido que vocês têm para o grupo? E eles estavam assim, gente, não é isso, não sou eu que tenho que fazer um pedido.
Eu só queria que tivesse claro, assim, sabe? Tem 6 pessoas negras nesse IIT. Por quê? Por que as pessoas brancas não conseguem conversar sobre isso? Por que é tão difícil? E aí e aí o facilitador uma hora falou assim, mas você reconhece a minha humanidade? E aí o menino falou, mas meu Deus, eu tô há 3 horas, eu tô aqui falando que eu tô constrangida, 3 horas de estar nesse lugar. E você tá perguntando se eu reconheço a sua humanidade? É claro que eu reconheço a sua humanidade. Se eu não reconhecesse, eu já tinha xingado vocês e saído daqui. Mas eu ainda tô tentando me explicar. Então, assim, foi difícil, sabe? E eu tô muito me aproximando para entender qual é o meu lugar na sociedade, que lugar que eu ocupo. E entendo que eu tive muitos privilégios na vida, muitas portas se abriram para mim pelo fato de eu não ser negra, que talvez se eu fosse negra, realmente teria sido mais difícil. E aí eu fiquei assim, nossa, fiquei meio sem referência aqui. E nesse sentido eu fiquei admirando muito os facilitadores de comunicação não violenta que a gente tem aqui no Brasil. Tipo a Sandra e o Yuri, que foram as pessoas que trouxeram o IIT para o Brasil, né? Nossa, eles têm um conhecimento, assim, do que são violências estruturais, sabe? Do que é opressão. Eu falei, nossa, que bom. Tipo, às vezes a gente vai querendo ver o povo de fora, né? Que trabalha assim, mas não tem jeito. Se você faz CNV na Suíça, é diferente de fazer CNV no Brasil. A gente está saindo do IIT, do 9 dias, para lidar com uma realidade que tem gente atirando de helicóptero em cima de uma escola. E as escolas estão colocando cartazes, escola, por favor, não atire, entendeu? Então, a coisa tem que caminhar nesse sentido, né? Da gente ter uma empatia por esse olhar. E aí eu derivei pra caramba nesse tema, porque inclusive eu tô pensando em fazer uma palestra agora sobre isso, mas só para falar do quanto que eu achei... Oi? Avisa a gente. Avisa, vai. Eu vou postar depois. Vai ser uma TED Talk que me convidaram para fazer outra. Aí eu quero levar isso, assim, como ter empatia em um país desigual, como ter empatia em um país violento, sabe? Que a gente tem que considerar essas questões. Mas tudo isso porque você me lembrou da Brené Brown e eu lembrei do quanto ela foi corajosa de trazer também na fala dela. Porque é muito tênue a linha. A gente fala de 100% de responsabilidade. Eu martelei na cabeça de vocês esse tanto. Seja responsável pelos seus sentimentos e pelas suas necessidades. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso. Porque senão a gente está aqui, a gente saiu desse curso e aí a gente olha uma galera que vive uma realidade completamente diferente da nossa e que de alguma forma está sendo agressiva. E a gente fala, 100% das suas necessidades, sem olhar que tem todo um sistema, né? Então, primeiro que eu acho que é urgente eu gravar uma aula no CCA sobre isso, porque faz tempo que eu gravei a segunda aula bônus, eu tenho que atualizar o curso nesse sentido. E segundo, que é importante, gente, todo mundo que está falando hoje sobre desenvolvimento humano, mas não tem um conhecimento do contexto, está se iludindo. É igual isso. Eu comecei falando do casamento. Se a gente não entende o contexto que a gente está inserido, né, que momento histórico a gente está vivendo como casais, não faz sentido. A gente vai achar que a gente está louco de estar pensando em relacionamento aberto, de não estar pensando em relacionamento aberto, né? Mas é o contexto que a gente está favorecendo isso. Hoje a gente quer até trabalhar por amor. Imagina. Nunca isso. Trabalhar sempre foi por dinheiro, né? E por um tempo nem era por escolha. As outras pessoas faziam você trabalhar. Hoje a gente quer trabalhar por amor também. Então a gente está trazendo esses valores para a nossa vida. A gente está complexificando a nossa vida e precisa entender que, de certa forma, a gente também está dificultando um pouco mais a vida. Quanto mais liberdade, quanto mais possibilidade de escolha, mais a gente tem que lidar com a nossa insegurança, né? E que bom que estamos indo nesse caminho. Tomara que a gente aprenda a lidar com a insegurança. Tomara que a gente aprenda a se livrar dessa necessidade de ter certeza das coisas. Né? Oh, valeu, Ju. Sua fala foi um trampolim aqui, um monte de coisa. Doida para chegar o fim de semana que vem. Ah, eu também. Nossa, eu não vejo a hora. Eu tô levando tanta coisa nova para o CCA.
Tô afim de ver como é que vai ser essa experiência com vocês. A gente se vê lá. Valeu, Ju. Beijo. Beijo. A Ju Portas também tá aí. Eu fui no Núcleo Trans, que é um projeto incrível onde a Ju trabalha. E aí a gente falou lá sobre privilégios. Que é isso, né? Como você vai chegar para falar assim, num núcleo trans, que no Brasil a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Aí você chega para falar de comunicação não violenta, tipo, tem empatia pelas pessoas, a pessoa tá apanhando na rua, né? Então você tem que mostrar que a comunicação não violenta, ela tem esse olhar de entender, né, como que os privilégios atuam na sociedade. Deixa eu ver aqui as perguntas. Carol, não sou casada. Fico pensando como preparar o outro para essa conversa aberta sem assustar. Eu não tenho problemas para falar, mas noto que muitas pessoas não estão nem preparadas para falar nem para ouvir. Como trabalhar isso? Pois então, Elis, porque se você não está casada, eu não sei qual é o tempo do seu namoro. É importante passar por essa fase do primeiro da paixão, do mistério, para depois começar num pacto conjunto essa fase de construção de confiança, de acordo. Porque, de fato, se a gente quiser ter essa conversa ali ainda no momento da paixão, é meio que forçar uma intimidade que não está rolando ainda. Que a gente tem que deixar ela vir, né? Tem que deixar ela ser construída. Eu acho que é uma conversa que faz mais sentido a partir do momento que já tem uma intimidade criada mesmo. E aí vocês estão querendo refletir sobre essa intimidade, né? Me diz aí se você quiser abrir o microfone para comentar mais sobre isso, se essa minha fala te contempla. Alguém mais, gente, quer falar comigo aqui no microfone? Quer abrir? Carol, tá me ouvindo? É Thalita. Ei, Thalita, tô ouvindo sim. Tudo bom? Tudo ótimo. Carol, nesse livro, ela faz alguma questão, alguma abordagem sobre essa questão de relacionamento com faixas etárias diferentes? Por exemplo, eu tenho 34 anos, estou no meu segundo casamento. Meu marido é 10 anos hoje mais velho do que eu, e tô amando isso. Tô amando ter alguém 10 anos mais velho do que eu, alguém mais experiente, alguém que me permite coisas, que me ensina coisas, e que de primeira foi um choque, né? Tipo assim, cara, o que todo mundo vai achar, né? 10 anos mais velho do que eu. Foi a minha paixão da adolescência, meu crush da adolescência, e depois de tantos anos a gente se reencontra e casa, digamos assim, né? Ele vai fazer 5 anos de novo. Uhum. E eu tô achando bárbaro isso, sabe? Ter alguém 10 anos mais velho, mas que a gente não... Eu não sinto um peso, essa diferença de idade. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sinto pesado, eu sinto, na verdade, como se fosse complemento, sabe? Eu complemento ele em algumas coisas que talvez, por ser 10 anos mais nova, ele não viveria, e ele me complementa porque ele tem 10 anos mais velho, com as coisas que talvez ele adiante, eu não sei explicar, mas eu queria saber se ela faz alguma relação dessa questão de idade no relacionamento, que eu recomendo, hein, gente? Sim. Olha, ela não fala, mas eu adorei te escutar. Que gostoso que é escutar quando uma pessoa tá gostando do relacionamento, né? Que delícia! E é complementar, assim, né? Não, ela não fala da diferença de idade, mas é interessante, né? Pensar se teve algum tipo de estudo já sobre isso. E parece que é uma coisa que é comum a algumas mulheres, né? Se bem que tem várias mulheres que gostam de homens mais novos também. Ela não fala nada, eu seria curiosa para saber, em termos de pesquisa, o que rola mais, né? Se as mulheres, em geral, são mais felizes com homens mais velhos. Enfim. Mas que bom que você tá felizona, assim. E eu tô louca pra fazer essas perguntas. Eu passo chamando ele acabando aqui o webinar, vamos sentar, que eu preciso fazer umas perguntas para você. Eu tô louca. Eu recomendo, assim, assista uma das TEDs da Esther Perel,
e aí depois troca uma ideia disso. Então, esse final de semana é final de semana que eu sou separada, né? Final de semana das crianças com o pai, cara. Eu acho que vai rolar um final de semana com essas perguntas. Entendeu? Uma coisa assim, entendeu? Total, já prepara o vinho. Isso aí. Nossa, eu e a Gabi foi assim, a gente tava de férias na Paraíba, meu Deus do céu, porção de camarão na praia R$20. Meu Deus, era camarão, cerveja, caipirinha, a gente conversando sobre isso, foi delicioso. Mas era isso então, Carol, obrigada. Valeu, querida. E aí, pessoal, alguém mais está com vontade de trazer uma dúvida, um comentário? Carol, da Thalita de novo. Eu queria, na verdade, também aproveitar. Eu sinto muita dificuldade em fazer os passos da CNV em brigas conjugais. Por quê? Eu não sei, eu não sei se é uma questão de insegurança, de colocar, de parecer que está testando o outro, ou até como. Eu sei que está escrito Maria Célia, mas o nome dela não é Maria Célia. É a Ju. Ju. Uma questão de vulnerabilidade, sabe? Assim, eu sei o que fazer, mas quando chega, a minha atividade muito é colocar para o meu parceiro essas questões, assim, de trazer esse espaço da CNV para discussão. Você teria alguma sugestão, alguma dica, alguma questão? Mas aí você tem feito o quê, então? Você não está falando porque você não quer colocar os passos, ou você está falando sem usar CNV? Eu estou falando sem usar CNV e isso pesa. Quando você tem, acho assim, quando a gente está fazendo esse curso, a gente começa a ter algumas consciências, né? Cara, assim, eu sei qual é a minha necessidade, eu penso assim, eu sei o que está por trás desse comportamento, eu sei que necessidade é, mas na hora de colocar em prática, na discussão de casal, não rola, eu não consigo. Eu tenho consciência de qual é a necessidade não atendida, digamos assim, que tá, mas eu não consigo me colocar de forma clara e acaba caindo naquela roda de discussão que não leva a nada, na verdade. Sim. Você tem um pouco de receio de falar das suas necessidades e ele não se importar? Ou você tem receio de usar CNV e parecer que você tá meio robótica, assim? É a robótica. Não me importar não é assim. Eu tenho uma relação muito tranquila com ele, assim, que eu colocar, eu sei que ele vai me ouvir. É mais o robótica mesmo. Como ele está muito comigo, ele sabe que eu estou nesse movimento de CNV, eu tenho meio medo de parecer que eu estou... Não sei se você vai entender, tipo, testando, Carol, sabe assim? Não sei. Não sei se eu estou sendo clara, entendeu? Como se eu estivesse dando ele de cobaia. Alguma coisa nessa linha, é isso, entendeu? Tá sendo super clara e eu acho que uma dica é você dizer justamente isso para ele. Tipo assim, a coisa tá acontecendo. Aí você percebe, putz, eu poderia usar CNV, mas eu não vou usar porque vai parecer robótica. Mas aí eu também vou acabar, se eu não usar CNV, eu vou cair na discussão. Para e fala, olha, eu quero falar de uma outra maneira com você. E eu tô vendo o que está acontecendo na situação. Eu acho que se a gente conversar de uma outra maneira, se eu conversar com você, colocando em prática o que eu estou aprendendo lá naquele curso, que pode ajudar. Mas às vezes eu penso, eu não vou falar assim porque vai parecer que eu sou um robô, que eu tô meio estranha. Só que se eu não fizer isso, a gente vai ficar aqui discutindo infinitamente. Exatamente. Então, tenha paciência comigo, tá? Eu tô praticando, sou nova nisso. Mas deixa eu te falar o que eu tô vendo dessa situação. Isso é o demonstrar a intenção. Você trazer um pouco do receio que você tá. Pede essa abertura para ele. Entendi. Né? Para ele considerar e que para ele considerar que você vai fazer isso realmente porque você quer se conectar com ele, né? Exato. Então que você não está tentando dar uma de sabichona aqui que aprendeu uma técnica e vai usar e vai transformar a situação, mas tipo, realmente é novidade para mim, talvez fique meio robótico, mas se ele tiver abertura para tentar escutar o que você vai falar e você trazer as necessidades e ele falar, pô, que legal. E aí você aproveita para gastar na empatia também, né? Gasta na empatia, porque daí vai gerar essa conexão maior e ele vai falar, pô, que legal, eu nunca vi ela falando assim comigo, né? Legal, legal.
Entendi. E gasta na empatia no sentido de checar. Lembra? É checagem. Você não sabe o que está acontecendo com ele, né? Então não falar, você tá assim, assim, assim por causa disso, disso e disso. Não. Eu imagino que você esteja assim por causa disso. É isso? E deixa ele falar. Porque não tem jeito de não ser gostoso, sabe? É claro que a gente pode chegar nesse obstáculo da pessoa falar, tá aplicando essa técnica pra cima de mim. Mas até quando a pessoa fala isso, tá aplicando essa técnica pra cima de mim, você pode lembrar da técnica, né? Pra pensar, o que uma pessoa que fala tá aplicando essa técnica pra cima de mim precisa? Ela precisa de verdade. Ela precisa saber que você não está aplicando a técnica pela técnica, que você não está aplicando a técnica para se dar bem em cima dela. Ela quer saber que o motivo de você estar aplicando essa técnica é verdadeiro, então você precisa trazer na tua fala Entendi. a sua verdadeira intenção de se conectar. Super entendi, super. Olha, Obrigada. imagina. Eu passei muito por isso, assim, já também. Principalmente relacionamento amoroso, né? Quando eu comecei a praticar CNV, eu era casada com a Larissa. E aí ela também ficava assim, isso aí é CNV, isso é aquilo lá, né? E aí, beleza, a gente ficou 4 anos juntos, separamos. E quando eu comecei a namorar com a Gabi, que eu falei que eu trabalhava com CNV, ela também tinha esse super... vai usar empatia em cima de mim agora, né? Até a pessoa confiar que realmente, eu tô afim, né? De ter uma relação legal com você. Acho que é mostrar os resultados, né? Mostrar como isso fortalece também, né? Exatamente. E hoje é o contrário. Hoje, se eu passo 1 hora sem ter empatia, ela fala, cadê a empatia? Relação, né, gente? Relação. Muito legal. Gratidão, Carol. Imagina, tá, valeu. Pessoal, alguém mais quer abrir o microfone? Ou um pessoal que já tá saindo, a Michelle, a Vanessa, que bom. Tem algumas pessoas que não vão ver no presencial, né? Eu fico meio assim também, queria conhecer todo mundo presencialmente, mas eu sei que não dá. E eu fico feliz também do pessoal aproveitar a parte que é online do curso, né? Porque quando eu montei o CCA, eu não montei pensando em fazer só online, mas foi uma demanda que veio crescendo, né? Seja por conta do valor, seja por conta de filho pequeno, de morar muito longe e tal. E aí eu pensei que, por que não também, né? Eu acho que é uma coisa que já agrega de alguma maneira, né? E pessoas que moram muito longe podem ter acesso assim. Queridas, né? Acho que hoje não tem nenhum homem aqui entre a gente. Alguém mais está com uma coisa pulsante assim que queria colocar, perguntar? Porque senão acho que a gente já pode ir caminhando para uma despedida, né? Sim, é verdade, Amanda. Você também não veio presencial, né? Parece até que eu já te conhecia, Amanda. Bom, parece que não, né? Vamos lá, última chance de alguém abrir este microfoninho se tiver algo que queira falar. Carol, eu falaria com você eternamente, mulher. Não fala, não chama 1000 vezes, não. Sempre querer voltar e falar. Porque a última vez que eu vou estar falando assim com você, pelo menos eu não espero que não, mas eu agradeço muito. Ai, querida, é muito bom. E eu espero, acho que a gente ainda vai se conhecer, Gi. Acho que ainda vai rolar, sim. Não é a última vez, não. Eu cocrio essa realidade e ainda vou publicar nas minhas redes sociais. Nós ainda vamos nos topar por aí. Vamos, com certeza. A Vanessa também tá falando que não vem no presencial. Vanessa, a gente acompanhou ali, né, Vanessa? Sua conversa, uma pessoa presente no grupo.
A Elis está pedindo mais um webinar antes de finalizar o curso. De repente a gente marca um encontro, gente. De vez em quando, primeiro que assim, o CCA super rola fazer novas edições, fazer aprofundamento. A gente pode marcar, às vezes eu marco o webinar que é com toda a galera que já participou para a gente bater um papo. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter mais possibilidades de encontros, assim. O pessoal, os ECCAs, assim, eles são bem ativos, sabe? Inclusive, teve uma turma de CCA, acho que foi a terceira turma. Uma das meninas realizou o sonho, assim, de abrir uma pousada em Ubatuba, super legal. E aí, na turma dela, ela tava, gente, vamos organizar um encontro. Agora, em julho, vai, mó galera. Não dá espaço pra gente abrir para todos os CCAs, mas agora em julho vai. Ela falou, Carol, você não vem? Você vem sem pagar, você fica aqui na pousada, mas a gente, né, não faz um CCA, mas a gente faz algumas sessões de comunicação não violenta, já que vai estar todo mundo junto. Falei, lógico, foi para Ubatuba de graça, hospedagem, alimentação, tudo pago, vamos lá. Então rola essas coisas assim, às vezes rola encontros em São Paulo, às vezes eu faço CCA aprofundamento aqui em São Paulo, às vezes eu faço lá em São Francisco Xavier, então tudo depende da agenda, mas a gente vai continuar próximos, tá? E eu fico muito, muito feliz de perceber que existe essa vontade de proximidade, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Agradeço demais o carinho de vocês. Mas então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigada por estarem aqui presentes nesse webinar. Depois eu disponibilizo a gravação. E muito obrigada por terem feito parte desse projeto, pela confiança em mim, por terem feito parte das aulas, pelo interesse em CNV. Né? Eu acho que a gente está precisando mesmo de mais pessoas construindo pontes. E eu espero que vocês tenham sido picadas pelo pernilongo aí da CNV e que tenham vontade de aprofundar cada vez mais. Eu estou estudando há 8, 9 anos e continuo descobrindo coisas, sabe? Fui lá para o Haiti, continuo descobrindo coisa. Fico me reparando nas conversas, continuo descobrindo coisa. Então, se relacionar não é fórmula pronta, né? O objetivo da CNV é a conexão. O objetivo da CNV não é seguir os 4 passos. O objetivo da CNV não é evitar os obstáculos para a empatia. O objetivo da CNV é a conexão. Então, esses dias ontem eu estava na Natura. E aí eu falei para a galera fazer um exercício de se escutar e aí não usar nenhum obstáculo da empatia, mas oferecer empatia, reconhecer os sentimentos e necessidades. Aí tinha um pessoal lá no fundo, assim, 2 duplas lá no fundo da sala, dando risada e, nossa, aquele clima gostoso de conversa. Aí na hora que eu abri para falar como é que foi o exercício, elas... A gente não fez nada certo, a gente usou um monte de obstáculo e dando risada. Aí eu falei, então, gente, deu certo. Não tem como, da maneira como vocês estão me falando, não tem como vocês falarem que deu errado. Por mais que vocês tenham usado um obstáculo da empatia, se vocês estão com esse grau de conexão é porque deu certo. Então é assim, ó. O Marshall sistematizou a coisa para caso não esteja dando certo, a gente ter consciência de um caminho que a gente pode evitar e outro que a gente pode seguir para fazer dar certa conexão. Mas não é para noiar que tem que usar os 4 passos. Que não pode aconselhar ninguém nunca, né? Rolou conexão, rolou CNV. Então, acho que isso é importante também, né? Para a gente desfrutar mais. Nossa, tá rolando conexão aqui, eu não tô usando passo nenhum, tá 10. Deu certo. Beleza? Um beijo enorme. Olha, a Elis lá da apresentação da Fiesp, que legal. Gente, muito feliz, viu? Um beijo enorme. Boa noite para vocês. Seguimos, girafas. Brigadão. Beijo.